Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. Eleva Química. Tecnologia no campo. Idicave. Sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Terça-feira, 24 de março, é destaque na edição de hoje, aqui no Jornal de Blumenau. Carro híbrido pega fogo às margens da BR-470. Regularização fundiária avança em Blumenau e chega à comunidade que espera há mais de 20 anos pela regularização de imóveis. Nova plataforma vai possibilitar o monitoramento da água de rios e ribeirões da cidade. Esses e outros destaques agora, no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. O tempo segue estável em Blumenau nos próximos dias, segundo a previsão do Alerta Blue. Amanhã, o predomínio do sol deve provocar elevação gradual da temperatura, com máxima podendo chegar a 32 graus. Na quinta-feira, o clima segue com calor e o aumento da umidade pode provocar pancadas isoladas de chuva com trovoadas. Entre sexta-feira e sábado, o sol continua predominando e as tardes seguem quentes. A ação de uma circulação marítima pode provocar chuva fraca e isolada entre a tarde e a noite. A máxima deve ficar em 33 graus. Um carro da BYD foi totalmente destruído por um incêndio hoje na marginal da BR-470 no bairro Badenfurt, em Blumenau. Pai e filho que estavam no veículo não sofreram ferimentos. O Corpo de Bombeiros levou cerca de 20 minutos para controlar o fogo, utilizando aproximadamente 4.000 litros de água. As causas do incêndio no veículo não foram divulgadas. Cerca de 160 lotes devem ser regularizados no loteamento Fritz Kegler, no bairro Fortaleza, em Blumenau. A ordem de serviço para a regularização fundiária foi assinada nesta segunda-feira. Os moradores esperam pela regularização há mais de 20 anos. Segundo a prefeitura, serão mais de 500 pessoas beneficiadas com segurança jurídica, acesso a financiamentos e valorização dos imóveis. O investimento é de aproximadamente R$375 mil, com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento. O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina reativou o portal do mesário para quem deseja atuar voluntariamente nas eleições de outubro. A plataforma permite cadastro de novos voluntários, atualização de dados e pedido de descadastramento por mesários veteranos. Segundo o TRE, os voluntários têm prioridade na convocação. A função não é remunerada, mas garante benefícios como 2 dias de folga por dia trabalhado, isenção de taxa em concursos estaduais, horas complementares em cursos universitários e auxílio alimentação de R$ 65 por dia, pago via Pix. As inscrições e materiais de capacitação estão disponíveis no site do TRE de Santa Catarina. Olá Jorge, olá amigos. Vamos com mais um tema esta semana, e um tema muito importante que está devagarinho tomando conta de algumas discussões, o que é muito importante, que é a questão dos animais na praia. Eu já confesso aqui a vocês, eu sou defensor desta teoria, porque nós precisamos aprendermos a convivermos em sociedade. Os animais, há um tempo atrás, era um tabu entrar em shopping, Depois nos parques, praças públicas, áreas privadas,
E devagarinho foi se vencendo os obstáculos, as dificuldades, enfim. E por que não nas praias, né? Em um recanto natural como este. Então, recentemente a Câmara de Vereadores de Florianópolis aprovou uma lei, né, aceitando animais em horários restritos. Por exemplo, né, entre as 5 e as 9 horas da manhã. E a partir das 5 horas da tarde, né, em diante. Então percebam, há exatamente uma faixa de horários onde a praia não está tão disputada assim. Ainda mais que agora, é evidente, vai acabando o verão, já não temos mais nem essa questão. Mas vamos lá, vamos pensar na alta temporada, né? E são praias em especial, não são todas as praias. Né? Em Florianópolis é o Campeche e os Ingleses, aonde não é a praia inteira também. Mesmo com horários restritos, são pedaços, né, que estarão identificados como uma praia pet friendly, e aí as pessoas podem levar o seu animal de estimação. Então é isso, nós não precisamos tomar conta do espaço por completo. Eu lembro, eu estava à frente do CEPREAD à época, fui o pioneiro nessa situação de abrir os shoppings aqui em Blumenau para que os animais pudessem entrar, numa parceria muito grande à época entre prefeitura e shopping, o Parque Ramiro, né? Toda essa parte eu estive junto participando. E aí eu sei que foi a conta-gotas, foi exatamente, né, dias alternados, datas selecionadas, até nós irmos aprovando o modelo junto com a sociedade e avançando. O que não dá é para viver na ignorância de simplesmente radicalizar e dizer que não é possível. Olha, muito animal, pessoal, faz muito mais bonito que algum ser humano, viu? Que deixa o lixo, que deixa a praia emporcalhada, suja, e tá lá o tutor e o seu animalzinho de estimação fazendo corretamente e não deixando nenhum lastro de quem passou por lá. Então a gente precisa aprender a conviver. O mundo mudou, que bom, e nós precisamos continuar avançando. Então, parabéns, Florianópolis. Uma excelente proposta, que outras cidades aqui da nossa região, litorâneas em especial, também avancem dessa mesma maneira. E assim a gente possa também ir ao litoral, né? Não só nas áreas urbanas, mas também frequentar as praias com os nossos animais. Valeu, gente! Grande abraço, até a próxima semana. Eliomar Russi, o Mazinho, participa todas as terças-feiras aqui no Jornal de Blumenau com dicas para uma melhor convivência com o seu animal de estimação. A Secretaria de Meio Ambiente de Blumenau lançou uma nova plataforma online para monitorar a qualidade da água dos principais rios e ribeirões da cidade. A ferramenta reúne dados de 21 pontos do município. O monitoramento ajuda a identificar tendências e pontos críticos para ações de prevenção. E Blumenau recebe neste sábado a segunda edição do programa Vem Pro Parque. O evento acontece das 9 da manhã às 7 da noite no Parque Ramiro Ridiger, com um grande piquenique coletivo e gratuito para toda a família. Haverá distribuição de toalhas de piquenique para as primeiras 800 famílias. A programação inclui esportes, feira de artesanato e gastronomia, atividades inclusivas, contação de histórias, feira de adoção de animais e música ao vivo. O evento deve passar por outros parques da cidade nos próximos meses. Boa noite, Jorge. Aquele abraço a você, a todos os telespectadores da TV Galega. Jorge, começar falando de Copa do Brasil, porque ontem a CBF fez o sorteio dos jogos da próxima fase, né? No caso, agora a quinta fase da Copa do Brasil, que já são jogos de volta nessa fase da Copa do Brasil, e daí entra todos os times grandes aí, né? De Libertadores, de Série A, de Campeonato Brasileiro de Futebol. E vamos dizer que Chapecoense e Barra, que são os dois times de Santa Catarina que vão para essa fase, tiveram sorte nos sorteios, viu, Jorge? Porque pegaram times grandes do futebol brasileiro, né? Com certeza renda, visibilidade, isso tudo sempre é muito importante. A Chapecoense vai enfrentar o Botafogo. E vamos combinar que a fase do Botafogo, pelo menos nesse momento, nem é tão boa. Então a Chapecoense daqui a pouco pode até passar pelo fogão. Primeiro jogo no Rio de Janeiro e o segundo jogo em Chapecó. E o Barra pegou nada mais, nada menos que o Corinthians nessa quinta fase. E a gente sabe que quando se fala de Corinthians, tudo é muito grande, né? Então vamos ter Barra e Corinthians, jogo de ida, e Corinthians e Barra no jogo da volta. Com certeza o estádio do Barra vai ficar minúsculo, né? Para essa partida
partida contra o Corinthians. Então, Botafogo e Chapecoense, jogo de ida, jogo de volta Chapecoense e Botafogo, Barra e Corinthians, jogo de volta Corinthians e Barra em datas ainda a serem definidas. Os outros jogos, tá, Jorge, da Copa do Brasil, Atlético Mineiro e Ceará, os outros confrontos, no caso, né, sempre com o mando de campo do primeiro time que eu falar. Atlético Mineiro e Ceará, Goiás e Cruzeiro, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense, Flamengo e Vitória, Grêmio e Confiança, Paysandu e Vasco, Fortaleza e CRB, Bahia contra a equipe do Remo, Paysandu e Mirassol, Operário e Fluminense, Palmeiras e Jacuipense, Atlético Clube Internacional e o Santos contra a equipe do Coritiba. Então vamos lá, Barra e Chapecoense já conhecem os seus adversários na quinta fase da Copa do Brasil. A gente está acompanhando também, Jorge, toda a situação da Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol, porque, segundo a CBF, a Série D é para começar no comecinho de abril, né? Mas ainda não tem tabela, ainda não tem nada, para começar agora no dia 4 de abril a Série D, né? Juntamente com a Série C, inclusive. Mas, segundo a CBF, 29 dos 96 clubes que vão disputar a Série D ainda não teriam apresentado algum documento, algum relatório para que o estádio pudesse ser liberado. Então por isso que ainda está esse imbróglio aí com relação à Série D do Campeonato Brasileiro. O Blumenau Esporte Clube, teoricamente, já apresentou toda a documentação e o complexo do SESI está liberado para receber jogos da Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. Então a gente vai acompanhar toda essa situação e trazendo aqui para o telespectador da TV Galega. Lembrando que na Série B do Campeonato Catarinense, o Blumenau estreia no dia 22 de abril, uma quarta-feira contra o Tubarão, jogo marcado para as 3 horas da tarde, e em casa, né, no estádio do SESI, e o Metropolitano fora de casa no sábado, 3 horas, contra o Guarani, no estádio Renato Silveira, em Palhoça. Ainda sobre os times da nossa região, Jorge, o lateral esquerdo Marcos Pedro, de 24 anos de idade, ele que é moleque de Xerém, segundo o release aqui que veio por parte do pessoal do Metropolitano, é o novo contratado do Metropolitano para a disputa da Série B do Campeonato Catarinense de Futebol. Né? Ele chega então, 24 anos, como eu comentei, lateral esquerdo. Marcos Pedro também vai estar na apresentação do elenco que vai acontecer nesta sexta-feira, né, aqui na região norte, né, lá no Nova Aurora, na região norte, aqui na cidade de Blumenau. Informações do esporte, Jorge, aqui para os telespectadores da TV Galega. Aquele abraço a todos. A seguir vamos falar sobre o mapeamento de espécies raras e centenárias existentes no Horto Botânico Edith Gettner, na área do Centro Histórico aqui de Blumenau. A gente volta já já. Você ainda não tem o seu ensino fundamental e seu ensino médio? E com isso você encontra portas fechadas, perdendo inúmeras oportunidades na vida? É porque você não conhece a COEP. A COEP é uma escola que é a sua cara, a cara de quem parou faz tempo, a cara de quem precisou parar, a cara de quem trabalha e não consegue conciliar trabalho e estudo. É uma vez por semana, uma vez por mês. Você escolhe. É pelo aplicativo. É por matéria. Não são todas as matérias ao mesmo tempo. Você escolhe uma matéria e elimina essa matéria. Você tem professor para te ajudar a solucionar todas as suas dúvidas. Vem para a COEP. Vem conhecer a COEP e conquistar esse teu sonho de escolaridade. Fiedler Automação Industrial. Desde 1984, desenvolvendo soluções exclusivas e construindo parcerias sólidas com clientes e fornecedores que são referência no mercado. Uma empresa em constante expansão, sempre atenta às novas necessidades e comprometida com a sustentabilidade. Esse é o compromisso Fiedler que levamos para todos os cantos do Brasil e que nos faz crescer a cada entrega. Fiedler Automação Industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. Sempre pensando em sua satisfação, com um atendimento que já é tradição. Tudo que você precisa num só lugar. Comercial Tomil, a extensão do seu lar. É assim com um toque de carinho e emoção que o Comercial Tomil ao seu lado está. Comercial Tomil, todo bom gosto num só lugar. Comercial Tomil, móveis eletrodomésticos e colchões. Comercial Tomil. Rua da Glória, Blumenau. Churrascaria, referência em carnes nobres e exóticas no sul do Brasil. Neste Outubro Rosa, as mulheres aproveitam o rodízio por apenas R$ 99,90.
um gesto das Churras em apoio à prevenção. E tem mais, 2 horas de estacionamento grátis. Promoção válida de segunda a quinta, no almoço e jantar. Churras Churrascaria, uma experiência gastronômica única. Endereço BR 470, 3000, Norte Shopping, Blumenau. A Rede Postos Bela Joia está presente em 6 unidades, oferecendo sempre praticidade, qualidade e conforto para quem abastece em Blumenau. Contamos com conveniências completas, com lanches fresquinhos, bebidas geladas e aquele café que você só encontra aqui. Com o nosso app de fidelidade, você abastece, pontua e troca por prêmios especiais, tornando cada visita ainda mais vantajosa. Somos movidos pelo compromisso de entregar a melhor experiência aos nossos clientes. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. A loja Rove Store faz parte do grupo Rovitex e nela você encontra produtos para toda a família, distribuídos em suas 7 marcas que vão desde infantil até adulto. São milhares de produtos disponíveis. Em Blumenau, está localizada na rua 15 de novembro, número 600, e no bairro Garcia, na rua Amazonas, número 3181. Aproveite os principais lançamentos e oportunidades. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Dr. Kaique e essa é a Unia. Aqui, cada paciente é único. Oferecemos tratamento de excelência, aliado à tecnologia moderna e cuidado humano, o que faz toda a diferença. Mais do que resultados, entregamos uma experiência completa, atenção, confiança, segurança em cada detalhe. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista. Hoje estou recebendo o educador ambiental José Sommer. Nós vamos conversar sobre o mapeamento de espécies raras e centenárias no Horto Botânico, aqui de Blumenau, o Horto Edith Gärtner. Obrigado, Sommer, pela participação, seja bem-vindo. Obrigado, Jorge, mais uma vez um prazer estar aqui contigo e os teus ouvintes, né? Acho que para contextualizar um pouquinho, é importante dizer que o Horto Edith Gärtner, né, que leva esse nome em homenagem à sobrinha neta do Dr. Blumenau, que ali viveu, aliás, a família, né, colonial viveu nesse espaço aí, praticamente no centro da cidade. Para quem não sabe exatamente onde se situa, isso é junto à Secretaria Municipal de Cultura, atrás da Prefeitura Antiga. Uma área que já desde o século XIX abrigava ali algumas espécies arbóreas importantes que têm a ver com a história de Blumenau mesmo, foram plantadas pela família colonial, recebidas como presentes, né? Como a gente tem ali a ginkgo biloba, uma espécie predominante na China, que é uma espécie de fóssil vivente, né? Temos um pinheiro alemão, um pinheiro canadense, e muitas outras espécies que foram presenteadas à família e que foram plantadas nesse espaço. Ali então, Edith Gärtner viveu, e até meados do século passado, tinha ali administrava o cemitério dos gatos, né, que existe essa estrutura ali também é muito conhecido por esse nome, né, e tirava fotos. Então, nós fomos convidados, quando eu digo nós, eu digo a Secretaria do Meio Ambiente, a SEMA, né, fomos convidados a apoiar um projeto de revitalização daquele espaço, junto com a Secretaria de Cultura. Então criamos um grupo de trabalho com servidores de ambas secretarias e começamos a pensar esse projeto. E a nós coube, então, no primeiro momento, a identificação das espécies arbóreas, depois vamos avançar para arbustivas e epífitas também, como orquídeas e outras que vivem sobre as árvores, né? Nativas e não nativas, porque há muitas espécies nativas ali que a gente encontra na Floresta Atlântica. É curioso perceber que algumas das espécies predominantes nasceram naturalmente ali, né, nesse espaço, e identificamos então no primeiro momento 49 árvores. Essa foi a primeira etapa. 43 já possuem placas de identificação com o nome científico e o nome comum, e agora nesta semana mesmo, Jorge, semana passada, identificamos mais um número semelhante a esse, passando de 100 árvores identificadas, né? Que também receberão placas para que os visitantes possam então usufruir melhor desse espaço e poder entender o que existe ali.
e paralelamente nós faremos a identificação e preservação da área de preservação permanente, já que os fundos desse espaço é o Ribeirão Garcia, já muito próximo da sua foz, né? Então existem alguns projetos para ampliar ali também, mas a mata ciliar, que é área de preservação permanente, então nós queremos manter ela com espécies nativas, e dá perfeitamente para casar esse projeto, né? Qual é o principal objetivo com todo esse levantamento? Claro, Jorge. Bom, esta área, ela faz parte de um contexto de entrada da cidade, de sítio histórico, principalmente a proximidade com a Rua das Palmeiras aí, e a prefeitura antiga, que hoje é a Secretaria Municipal de Cultura. Então, o objetivo é aprimorar a visitação de turistas, visitantes, né, e alunos das escolas de Blumenau, que já vão àquele espaço, principalmente aí a biblioteca ou o museu histórico e outras estruturas que existem ali, para que também acabem fazendo uma visita dirigida mais tecnicamente, com o objetivo de conhecer as espécies ali existentes, vinculadas com a história, né? Nós temos o Arquivo Histórico também como parceiro importante, que é parte da Secretaria de Cultura, né? Para que possam então conhecer as espécies ali, que são aquelas que serão replicadas, que estarão replicadas também em outras áreas protegidas de Blumenau, o conhecimento disso e utilizando aquele espaço com a formação mesmo, como espaço educativo. Muito possivelmente esta será uma área também que nós teremos um outro projeto desenvolvido, que nós estamos aí alinhavando com a Secretaria de Turismo. Também criamos um grupo de trabalho de servidores de ambas secretarias, que é o de observação de aves, né, Jorge? E com a FURB também. Então a ideia é de poder utilizar aquele espaço como um local onde, de forma dirigida, com um guia, que nós estamos terminando de concluir agora com mais de 100 aves observadas aqui na região, apoio do professor Carlos Zimmermann, da FURB, que é especialista, também aquele seria um espaço onde isso ocorreria, né? Então dar uma dinamicidade àquele espaço para os visitantes, seja de que natureza forem, né? Ações como essa aproximam mais o cidadão do meio ambiente? Com certeza, Jorge, com certeza, porque o espírito que nos leva aí é um pensamento de que a gente só preserva aquilo que a gente conhece, né? E a gente só ama aquilo que a gente conhece. Então, conhecer, ver que uma árvore, ela possui o nome científico, vou citar, por exemplo, a ginkgo biloba, né? Que é essa espécie exótica, ou outras espécies nativas, como a gurumichama, os nomes comuns até são conhecidos, o guabiroba, né? Mas saber que isso tem um nome científico que vale para o mundo inteiro, quer dizer, esse nome que se dá para uma planta qualquer, ele será igual no mundo todo. A nossa araucária, nós temos uma araucária ali também, muito já, embora a araucária não seja uma espécie nativa daqui, né? Digamos, ecossistema associado à floresta atlântica, que é a floresta com araucária, no Planalto principalmente, né? E no oeste. Então, que araucária angustifolia, que é o nome científico dela, é um nome que vai ser usado lá no Japão, lá na Hungria, lá, sei lá, na África do Sul, né? Então, as pessoas começam a ter uma aproximação. Há muitos estudos, Jorge, nesse sentido, não é algo que a gente está criando aqui e nem agora, né? Que mostram que o conhecimento e essa identificação e possivelmente, talvez, numa segunda etapa, um código QR que remeta a criança ou o visitante a mais informações sobre aquela árvore, como, por exemplo, que porte ela vai ter, vai dar um fruto comestível, como é que são as flores, né? Vai trazer uma aproximação das pessoas. O contato com a natureza é tido por quem atua com ecoturismo, né? Principalmente, mas também por botânicos e biólogos, ambientalistas de forma geral, como uma forma de fazer as pessoas, se inserindo na natureza, aprenderem a preservar, né? Durante esse levantamento foi identificado um cogumelo gigante, sim. Né? E pouco conhecido. Como é que aconteceu esse achado, Sommer? Sim, esse cogumelo, ele de fato, ele é raro. Embora ele foi encontrado na Universidade Federal de Santa Catarina, lá na botânica lá da UFSC em Florianópolis, né?
E o professor responsável lá, ele começou a receber informações de pessoas, a partir do momento que isso foi divulgado na mídia, que tinham em casa. Então ele ia lá verificar a presença desse cogumelo. Então nós fizemos contato com ele, né? E mandamos foto. Ele, sim, de fato se trata deste cogumelo raro, mas que começou a aparecer alguns exemplares agora por conta da publicidade que se gerou. Inclusive esse cogumelo, há uma hipótese muito interessante que ele nos falou, que ele esteja associado a raízes de um tipo específico de canela, né? Uma canela do gênero Nectandra. E aí essa canela, esse fungo é encontrado muito onde existem canelas maiores e parasitando a raiz desse tipo de canela. Ainda é uma hipótese, né? Pode ser que esteja associado a outras árvores, mas isso parece muito presente nesse momento. Nós não conseguimos identificar uma canela desse gênero próxima ali, mas é bom lembrar que essas árvores têm raízes distantes, então nós ainda estamos procurando temos um engenheiro florestal, um colega nosso também que está na equipe, que também nos auxilia nesse trabalho. Para tu teres uma ideia, Jorge, esse gênero de cogumelo, a espécie, ela só existe na floresta atlântica, ou seja, não existe em outro lugar do mundo. Existem parentes dele, do mesmo gênero, que são encontrados mais ou menos na mesma latitude que nós estamos na África, e não mais em lugar nenhum, pelo menos que se saiba, né? Então ele realmente é uma espécie muito interessante, né? Que tem um endemismo razoável, né? A gente tem falado muito em endemismo por causa do sapinho. Sim. Agora que já falamos aqui. Pois também. Tem o sapinho lá na vila e o cogumelo aqui no centro da cidade. Embora ele se encontre na floresta atlântica todo. Mas o sapinho não. O sapinho, eu já tive a oportunidade de dizer isso para ti também, né? Se o sapinho sumir do Morro do Cachorro, daquela parcela do Morro do Cachorro, e aí tem uma notícia boa que estão sendo constituídas unidades de conservação dos 4 municípios para proteger aquela área, né? Mas se ele sumir dali, ele simplesmente sumiu do planeta. Não existe mais nenhum outro lugar, né? Então, por isso, saber essas coisas também é importante para a sociedade, para as crianças em especial, né? Para ajudarem a preservar. Nós fomos a uma escola falar sobre o sapinho, que é aquela de onde se vê o Morro do Cachorro, as crianças vêm pela janela, né? Aí nós dissemos para elas, vocês sabem quantas vezes nós já vimos o sapinho? Nenhuma vez. Vocês acham que nós vamos ver o sapinho? Não, nós não vamos ver o sapinho. Vocês não vão ver, mas nós também não vamos ver. Porque se a gente for lá, a gente já altera o ecossistema só com a nossa presença lá e será o fim do sapinho lá, né? Esse gênero dele, que é o braquicéfalo, ele existe em outros lugares, mas o braquicéfalo boticário só existe ali. É o que a gente chama de extremo endemismo, né? Quer dizer, o planeta todo, se quiser ver ele, vai ter que olhar para lá. Olha só, né? Olha só. Bom, a segunda etapa desse projeto prevê protocolos de conservação, né? O que isso significa na prática para o futuro do horto botânico? Sim, Jorge, nós temos várias etapas que se desdobrarão, né? Porque a equipe continua ativa e a gente está muito feliz de fazer essa parceria com os colegas lá da Secretaria de Cultura, mas que prevêem, por exemplo, talvez até a retirada de algumas espécies, na verdade espécies não, espécimes, né? Indivíduos, né? Que nascem voluntariamente ali, que são trazidos por sementes, pelo vento, mas que acabam complicando a vida de outro. Então, a gente tem a grumichameira, ela brota demais, né? É uma espécie da floresta atlântica. Os camboatás vermelhos brotam demais também, então a gente vai ter que tirar algumas espécies ali, valorizando outras, né? Mas melhorando a caminhabilidade, por aí também já estamos discutindo essa questão. E depois precisaremos ter equipe lá, né, que permanentemente esteja cuidando, fazendo essa manutenção, tirando o exceto de epífitas que dificultam a visibilidade. Algumas dessas árvores são tão grandes que a gente não consegue ver a folha delas. Até foi difícil identificar em dado momento. Nós tivemos apoio de um botânico chamado Anderson Kastner, né, que atua também aqui na região, que nos ajudou a identificar umas espécies que estavam um pouco difíceis. Então, essa conservação, essa manutenção depois do espaço, das espécies, né, e todas as estruturas que tiverem ali, inclusive talvez com um projeto que vá alocar recursos, a gente está vendo essa possibilidade também, para manutenção, conservação desse espaço, né? Que é muito importante, né, claro. Som? Eu acho que nós estamos revitalizando uma área fantástica aí no centro da cidade, vinculada ao espírito, né, histórico também do município. Acho que será um espaço bastante interessante, próximo ao centro da cidade, e tantas outras
coisas importantes que nós temos ali, que os visitantes, quer dizer, quando entra em Blumenau aí pelo Vorstadt, pela Rua Itajaí, já vão dar de cara também com mais essa estrutura importante, o Horto Botânico Edith Gärtner, que já foi um mini zoológico lá também, né? Sim. Que teve árvores plantadas por muitas pessoas que transitaram na história de Blumenau passada, né? Nós tivemos o padre Raulino Reitz também, um botânico importante, que fez a identificação por primeiro. Então nós estamos fazendo o segundo trabalho que o Raulino Reitz fez, que é uma referência botânica extremamente importante aqui na nossa região, né? José Sommer, obrigado pela participação. Obrigado, Jorge, estou à tua disposição. E aqui nós vamos fechando a edição de hoje do Jornal de Blumenau, esse noticiário reprisa às 11 da noite. Uma ótima noite para você. A gente se vê aqui amanhã, até lá. Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. Eleva Química. Tecnologia no campo. Idicave. Sua concessionária Volvo em Santa Catarina.